Boa noite a todos. Sejam todos sempre bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui no Facebook. Hoje, aqui estamos para mais um Evangelho na web. Nossa explanação evangélica de hoje será com base no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado a ele pelo Espírito de Emmanuel, número 135. E como fazemos em nossos lares, durante o Evangelho no Lar, e também como ocorre na nossa casa, no Centro Espírita Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e a realização dessa leitura, convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem colocar um copo com água desde já, para que essa seja fluidificada. Então vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao nosso querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para seus ensinamentos, silencie nossas dores, nossas preocupações, e para tanto vamos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o número 135 do Fonte Viva tem como título Desculpa Sempre. E Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, do próprio Mestre, diz a frase: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E segue pelas palavras de Emmanuel: por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa só erguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores, aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar a decisão
de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de críticas, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebe quantas vezes te mostra menos simpático aos teus semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensinamos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, vamos juntos pensar acerca aí das palavras de Emmanuel. Todas as leituras desse livro são extremamente ricas, mas eu confesso que para mim essa é das que mais profundamente me toca o coração. Logo de início, reconhecemos a prece do Pai Nosso. Palavras que poucos de nós já paramos para pensar a respeito. Essa prece é, na maioria das vezes, pronunciada ao redor do mundo e, inclusive, e em várias religiões, sem ser sentida ou entendida na sua profundidade. Apenas é repetida mecanicamente. Vamos analisar o seguinte trecho. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nossa, ainda bem que Deus, em sua infinita misericórdia, não nos perdoa como nós perdoamos os nossos devedores. Já imaginaram como seria? Pois é, Ele nos perdoa plenamente, com pureza e amor profundo. Frequentemente ouvimos um companheiro qualquer falando acerca do perdão. E quase sempre a maioria arremata dizendo assim: sim,
perdoei fulano, mas não vejo mais de jeito nenhum. Ou então, claro que perdoo, apenas não quero mais contato com ele. Ou algo similar. E aí eu pergunto, por que isso, amigos? O exercício do perdão é dos mais difíceis, pois envolve várias outras máximas do Mestre Jesus. Veja, envolve a caridade, não aquela caridade que joga moedas, pão simplesmente, mas a mais difícil de todas, que é a caridade moral. Envolve o amor ao próximo, a misericórdia, requer que controlemos o egoísmo e tantos outros aspectos. Passar com brandura, com docilidade, né? Pelo que não nos é de gosto, presenciando, sendo envolvido ou sendo o próprio ofendido, e não acusar, sem exaltar a falha do outro, é uma forma de caridade. Não trata-se aqui de ser condescendente, complacente, muito menos cúmplice com o erro do outro, não é isso. Mas sim de um cuidado em preservar no outro aquilo que é bom, não exaltando, portanto, o ruim, a fim de não ferir, de não humilhar, assim como gostaríamos que fosse feito conosco no momento da nossa queda. Se nós buscarmos o significado da palavra caridade, no dicionário mesmo, dicionário de português, vamos ver que ela é derivante do latim caritas. E o significado surpreendente é afeto, amor. É óbvio que todas as matizes de caridade são válidas, inclusive a financeira, sem nenhum envolvimento, porque o pão é necessário. Mas a que se faz envolvida no tema da nossa leitura aqui é a caridade moral, que envolve aí, como nos ensinou até o dicionário, né? O amor, de forma curta e grossa, diremos o seguinte, que são ingredientes necessários para exercer com sucesso o perdão. Então veja, vou me valer aqui de algumas possíveis situações para mostrar a diferença do que fazemos e do que nos ensinou Jesus sobre o perdão. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, ok? Em que um casal briga, certo? Muito bem. Posto isso, a esposa diz que perdoou a falha do marido, permanece junto, mas a cada desentendimento rotineiro, joga-lhe na face a falha novamente, tornando-o a acusar, muitas das vezes anos depois do ocorrido. É claro
que nesse exemplo não houve o perdão. Por quê? Perdão traz, sim, esquecimento indireto. Não é amnésia, amigos, mas é um tipo de esquecer em que eu não trago mais à tona o erro do outro, porque eu mesmo já não vivo naquele sentimento que o fato causou em mim. Não vivo mais naquele tempo e lugar, naquela energia desequilibrada do momento da ofensa. Mudei, concedendo a mim e ao outro uma nova oportunidade de retratação através da convivência. E torno a contabilizar a história dali para diante, para frente, e não dali para trás, a cada pequena indisposição, gerando desgaste emocional, desgaste energético para ambos e nenhuma reparação. Outra situação aí que a gente pode usar, como dito no início, é aquele que perdoa, mas com ressalvas. Então, ele perdoa, mas a ressalva de jamais tornar a ver. O que podemos dizer sobre isso, né? Veja, pode ser tudo, menos perdão. Como a gente faz para saber disso? Essa parte é fácil. Quando nós conseguimos perdoar, o que ocorre é um desligamento natural da situação. Se determinada pessoa que ofendeu-me, por qualquer motivo que seja, ainda causa em mim sentimentos, seja de raiva, de ódio, de repulsa, de nojo, medo, tristeza, enfim, mexe comigo de alguma forma, nesse sentido danoso, não houve perdão verdadeiro, porque o perdão em sua plenitude e sobretudo em caso de relacionamentos mais próximos de parentela, ele dá sim a chance de recomeçar, de retomar daquele ponto, bem como dá a chance de desligamento das partes, quebrando-se os laços que uniam os infelizes em questão. Então, quando dizemos que os laços de amor são eternos, o oposto, gente, também se faz verdadeiro. Os laços de ódio também são eternos, não na concepção de infinito, ok? Mas na concepção que deu o poeta, que seja eterno enquanto dure. Ou seja, até que uma das partes, ao menos, liberte-se. E de que forma isso se faz possível? Através do perdão, através do arrependimento. Então, temos que entender que o perdão verdadeiro, ele liberta, é esse que liberta, não impõe condições, não é uma troca, uma negociação, percebe? Em que a parte credora coloca as condições, ou o que deseja receber em troca a fim de conceder o seu perdão.
ao ofensor. Nem tampouco vale aquele perdão concedido ao outro visando alcançar notoriedade e rótulos de bom samaritano. O perdão verdadeiro também não é dado nem por vaidade, nem por ostentação. Um exemplo de ensino do perdão está na parábola do filho pródigo. Para quem quiser consultar, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quando o pai recebe de volta o filho. O perdão é uma necessidade do coração, cujas razões muitas vezes não podem ser explicadas, verbalizadas, porque o amor não se cabe explicar. É também uma questão, sim, como tantas outras, de treino, prática e boa vontade. É um processo gradativo, individual. Por isso, nos facilita a vida, muitas vezes, os laços de sangue, colocando esse algoz dentro do nosso lar, pois o amor adquirido, por exemplo, por um filho, ao longo de anos, as lembranças da criança pequena, né? Facilita que anos depois, né, posteriormente, diante de uma ofensa desse filho, facilita com que nós perdoemos. E aos poucos nós vamos estendendo isso, né, dilatando para a família universal, cujo exercício de perdoar vai tornando-se mais difícil, já que nós, né, na nossa condição atual, para amar, ainda precisamos simpatizar, ter afinidades e laços profundos construídos. Mas, a certo momento da escalada evolutiva, tá? Em que se encontra a criatura, é uma necessidade do ofendido, que busca não mais só o próprio alívio, mas que já consegue se felicitar por ser ele meio de alívio ao outro. Essa é a essência, é quase paradoxal, né? Pois veja bem, ele não encontra o alívio porque simplesmente se dispôs a perdoar, mas sim porque ao perdoar ele se compraz do alívio do outro. Isso cessa o mau laço criado. Razão pela qual é necessária aí na receita dos ingredientes do perdão a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Indulgência, pois vai além de si próprio, além do egoísmo, que nos foi sim necessário para a sobrevivência no início dos tempos, né?
assegurando o nosso alimento, a nossa segurança, assim como nós vemos hoje fazerem os animais selvagens. Mas a nós, nesse momento, já não cabe mais. Compreender que cada um só pode dar aquilo que já detém. E por isso que tão lindamente Emmanuel nos fala como refletir, apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence. É claro que a falta de conhecimento de nós mesmos é imensa. Basta ver um exercício simples. Quantas vezes nós já dissemos, por qualquer razão, seja boa ou seja ruim, alguma coisa do tipo: nossa, não sabia que seria capaz disso. Ou então: achei que fosse conseguir. Ou ainda: pensei que fosse isso que eu queria. Como então podemos com certeza absoluta dizer que nós, no lugar do outro, agiríamos de forma mais digna ou menos desastrosa, empreitando êxito na prova? Não sabemos, não podemos. E essas razões pelas quais se faz melhor o silêncio que o escárnio. E finalizando, ainda ocorre em nós presunçosamente a impressão de escaparmos à crítica, como se nós ofendidos também não fôssemos ofensores. Infelizmente, constato que, se analisarmos por um breve momento, veremos que todos nós estamos em ambos os lados. Não é porque não sou um assassino ou um delinquente, um filho desertor ou uma mãe que abandonou seu bebê, ou um cônjuge infiel, que em algum momento deixei de ofender alguém. Ainda que em uma escala menor, entre aspas, eu ofendo sim os meus semelhantes em algum momento da minha caminhada, seja por falta de vigilância, seja por simples azedume, em maior ou menor grau, todos ofendemos. E ainda além, às vezes nem nos damos conta, porque do outro lado também são várias as escalas de ofendidos. E alguns perdoam em silêncio, pois à frente que se encontram sequer revidam na hora da ofensa, apenas silenciam, seguem e perdoam. Por isso que diz o texto, a leitura: o amor cobre a multidão de pecados. Qual falha humana não se cura com amor? Ou melhor,
Qual falha humana se consegue curar sem amar? Recebemos da vida aquilo que damos. Se pensamos no bem, vivemos no bem, vamos atrair apenas o bem. É quase uma equação matemática. São fitas invisíveis que envolvem a todos nós. Por isso, não só no perdão, mas em tudo, em todos os sentimentos e situações, Deus ajuda o homem pelo homem. Somos todos instrumentos em uma trama perfeita. Nós somos o perdão, nós somos o escândalo. Aprendemos e ensinamos, servindo aos desígnios divinos, entrelaçados em uma dança perfeita, linda, possível apenas pelo maior de todos os engenheiros. Se pudéssemos ver a beleza, a inteligência escondida por detrás dessa trama da vida, a física quântica soaria tão fácil como uma lição de criança. Então, vamos em frente, tendo a certeza, depois dessa leitura de hoje, que todos, sem exceção, somos pedra e somos buril. Por isso, sejamos brandos e a vida nos retribuirá. Linda, maravilhosa leitura. Encerrando, vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta que lá se encontra. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos. E ainda que latente aqui fique essa semente, agradecemos, Mestre, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de trabalho. Pedimos a espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.